A caatinga guarda segredos que o tempo insiste em desenterrar. Há lugares no sertão onde o silêncio pesa mais que o sol do meio-dia, onde as pedras parecem sussurrar nomes de mortos que nunca foram sepultados com dignidade. A Grota do Angico é um desses lugares. Um riacho estreito entre Sergipe e Alagoas, cercado por pedras antigas e mata fechada, que parece ter bebido mais sangue do que água. Foi ali, numa manhã de inverno de julho de 1938, que a história do cangaço foi escrita com pólvora, chumbo e traição. Ali, onde o nevoeiro baixo cobria as pedras como mortalha, 11 vidas foram ceifadas em 15 minutos de inferno. Entre os mortos, o nome que ecoaria por gerações, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. E ao seu lado, Maria Bonita, a mulher que trocou a vida pacrata pela carabina. Décadas depois, a ex-cangaceira Dulce ainda tremia ao lembrar. Parecia chuva de bala, meu filho. Parecia chuva que não parava nunca. A gente corria, caía, levantava e as balas continuavam chovendo. Até hoje eu ouço aquele barulho nos meus sonhos. Sua voz carregava o peso de quem sobreviveu ao inferno e foi condenada a revivê-lo todas as noites. 28 de julho de 1938, aproximadamente 5h30 da manhã. 11 cangaceiros tombaram na Grota do Angico. Seus corpos foram profanados, suas cabeças decapitadas e exibidas como troféus de uma guerra que o governo precisava vencer a qualquer custo. Mas o que realmente aconteceu naquela alvorada sangrenta? Como a Volante descobriu o esconderijo? Quem traiu? Quem hesitou? Quem atirou primeiro? Quem ordenou a decapitação? E por que, mesmo após décadas, as perguntas continuam sem respostas definitivas? Esta é a anatomia de uma emboscada, vista pelos olhos de quem viveu, de quem matou, de quem morreu e de quem jamais esqueceu. Pedro de Cândido era um homem simples. Criava cabras, plantava feijão nas margens do São Francisco e sobrevivia como tantos outros sertanejos, trabalhando duro e rezando para que a seca não viesse. Coiteiro por necessidade, nunca por escolha. No sertão, recusar abrigo ao cangaço era assinar a própria sentença de morte. E assim, na tarde de 27 de julho de 1938, ele chegou à Grota do Angico carregando mantimentos para o bando de Lampião. Mas algo estava terrivelmente errado. Zé Sereno, o cangaceiro mais desconfiado do bando, aquele que cheirava perigo antes mesmo de vê-lo, percebeu de imediato. Quando Pedro chegou, Zé o encarou com olhos de suspeita penetrante e perguntou, quase como uma armadilha: "Quantos cangaceiros estão aqui?" Pedro hesitou, o silêncio durou apenas 2 segundos, mas foi o suficiente. "Isso não é da sua conta", respondeu Zé Sereno, cortante como a navalha. Mas a pergunta ficou no ar, incômoda, pesada como fumaça que não se dissipa. Por que um coiteiro quereria saber quantos cangaceiros estavam no acampamento? Quem conta cangaceiro, entrega cangaceiro. Depois veio a cachaça. Pedro trouxe 2 garrafas, um presente comum em tempos de coito. Zé Sereno pegou uma, abriu, cheirou com desconfiança, levou à boca e cuspiu imediatamente. "Capitão, essa bebida está batizada." A denúncia foi direta e pública. A cachaça estava diluída em água. No sertão, isso era sinal clássico de coiteiro sob pressão. Quem dilui a cachaça está economizando para uma emergência ou foi forçado a trazer algo às pressas, sem cuidado. Lampião ouviu a acusação, mas não reagiu com a dureza esperada. Confiava em Pedro de Cândido, conhecia a família dele, havia jantado em sua casa meses antes. "Deixa de desconfiança, Zé. O homem é gente boa." Erro fatal. Um erro que custaria sua vida e a de 10 companheiros. O que Lampião não sabia, o que não podia saber, é que Pedro de Cândido já não era mais dono de suas escolhas. Horas antes, ainda com o sol alto, a volante do tenente João Bezerra havia cercado sua casa. Fuzis apontados para a mulher, para os filhos pequenos que brincavam no terreiro, para a vida que ele tinha construído com as mãos calejadas pelo trabalho duro do sertão.
Onde está Lampião? A pergunta não era um pedido, era uma ordem com pólvora na ponta. Pedro tentou resistir, tentou gaguejar uma mentira, mas o tenente João Bezerra não era homem de paciência. Ou você fala agora, ou sua família morre aqui mesmo, na frente dos seus olhos, e você vai ser o último. Pedro cedeu. Indicou a direção. Grota do Angico. Mas a volante precisava de mais. Precisava de confirmação. Não podiam arriscar uma informação falsa que custasse horas de marcha pela Caatinga. Acordaram Duval Rosa, outro coiteiro no meio da madrugada. Sobre a mesma ameaça, sobre os mesmos fuzis, Duval confirmou tremendo. Sim, Lampião ainda está no Riacho do Angico. A teia estava fechada. Não havia mais volta, nem para os coiteiros, nem para os cangaceiros. Pedro de Cândido voltou para casa naquela noite carregando um peso que nenhum homem deveria carregar. A certeza de que acabara de assinar a sentença de morte de 11 pessoas. Não por escolha, mas por sobrevivência. No sertão, a traição muitas vezes veste a roupa da necessidade. Zé Sereno era conhecido como o homem que cheirava a morte de longe. Veterano do bando, sobrevivente de incontáveis confrontos, ele tinha aquilo que os cangaceiros chamavam de faro de onça. E naquela tarde de 27 de julho, seu faro gritava perigo. Quando Pedro de Cândido apareceu na grota, Zé sentiu. Não era o jeito de andar, não era o olhar, era algo mais profundo, instintivo. Pedro estava nervoso demais, suava frio, mesmo com o sol já baixo. Evitava encarar os cangaceiros nos olhos, respondia com monossílabo. Zé Sereno confrontou. Quantos cangaceiros estão aqui? A pergunta parecia inocente, mas não era. Era uma armadilha. Se Pedro soubesse o número exato, era porque tinha contado. E quem conta cangaceiro, entrega cangaceiro. Depois veio a cachaça batizada. Zé pegou a garrafa, bebeu e cuspiu na hora. Capitão, essa bebida tá batizada. Lampião olhou, mas não reagiu. Confiava em Pedro. Zé insistiu, desta vez com mais firmeza. Capitão, coito de uma entrada só é cova de defunto. A frase era de Labareda, outro cangaceiro experiente, mas ecoava o pensamento de Zé. Aquela grota era uma armadilha natural, cercada por pedras, com o riacho na frente e a serra atrás. Se a volante cercasse, seria um massacre. Mas Lampião estava cansado. Havia semanas que o bando marchava sem descanso. Maria Bonita estava exausta. As outras mulheres, Enedina, Dulce, Sila, também precisavam de repouso. Ele decidiu. Passariam a noite ali. A gente sai de madrugada, antes do sol nascer. Zé discordou. Pela primeira vez em anos, contestou o capitão abertamente. Isso aqui não é lugar para dormir, é lugar para morrer. Eu tô dizendo, capitão, esse Pedro tá estranho. A bebida tá batizada, esse coito tem uma entrada só. Se a volante vier, a gente vira rato em gaiola. Lampião não ouviu e ignorou. Estava cansado de fugir, cansado de dormir com o olho aberto. Precisava de uma noite de descanso. Então Zé tomou a decisão mais difícil da vida. Afastou-se do bando. Não desertou, não fugiu. Apenas se posicionou longe o suficiente para não estar no centro da tempestade que ele sabia que viria. E ela veio. Ao amanhecer, Zé Sereno ouviu os tiros. De longe, impotente, viu a fumaça subir entre as árvores, ouviu os gritos, sentiu a terra tremer sob os pés com o estrondo das metralhadoras. E soube. Lampião estava morto. Morto porque não escutou. Morto porque confiou demais. Morto porque até os reis do sertão, às vezes, ignoram os sinais que a Caatinga envia. Zé Sereno sobreviveu. Meses depois, cansado de fugir,
entregou-se às autoridades, mas jamais se esqueceu daquela noite. A noite em que pressentiu a morte e foi ignorado. A noite em que perdeu o capitão, os companheiros e a fé de que o cangaço era invencível. O tenente João Miserra da Silva perseguia Lampião há anos. Para ele, capturar o rei do cangaço não era apenas missão militar, era obsessão. Era a razão pela qual acordava antes do sol e dormia depois da lua. Era o pensamento que o mantinha acordado nas madrugadas frias do sertão. E naquela noite de 27 de julho, finalmente ele tinha a informação que precisava. Lampião estava na Grota do Angico. A volante se mobilizou em silêncio absoluto. 50 homens armados até os dentes, fuzis Mauser, metralhadoras Thompson, revólveres Parabelo, 2.300 balas de fuzil, 700 de metralhadora. Não era operação de captura, era operação de extermínio. João Bezerra foi claro na ordem: ninguém escapa, atirem para matar. A marcha começou ainda de madrugada, pela caatinga fechada, sob a névoa fria do inverno nordestino que cobria a vegetação como um manto fantasmagórico. Os soldados pisavam devagar, evitando quebrar gás secos. Cada passo era calculado, cada respiração contida. Não podiam fazer barulho, um som e o bando fugiria, um alerta e meses de perseguição seriam perdidos. João Bezerra liderava à frente, machado na mão, para cortar cipós sem fazer ruído. Atrás dele os tenentes Honorato e Zacarias. Mais atrás, Planta de Godoy, o atirador mais letal da volante, homem de poucos tiros e todos certeiros. Na retaguarda, soldados experientes que já haviam participado de dezenas de confrontos contra cangaceiros. Ao chegarem próximo da grota, João Bezerra levantou a mão, o sinal de parar. A volante se dividiu em silêncio absoluto. Um grupo cercou a margem do riacho, posicionando-se entre as árvores. Outro subiu a serra pela lateral e se entrincheirou nas pedras acima do acampamento. Era uma posição estratégica perfeita. Os cangaceiros estavam na baixada, cercados por todos os lados. Embaixo, o riacho. Dos lados, a mata. Acima, a serra repleta de soldados armados. Não teriam para onde correr. O soldado Abdão foi o escolhido para dar o primeiro tiro. Entrincheirado entre as pedras grandes, dedo no gatilho do fuzil, ele esperou. Esperou até ver movimento. O sol ainda não tinha nascido completamente quando um vulto saiu do acampamento e caminhou em direção ao riacho. Era o cangaceiro Amoroso, indo buscar água para preparar o café da manhã. João Bezerra deu sinal. Um movimento quase imperceptível da cabeça. Abdão atirou. O tiro ecoou pela grota como um trovão que anuncia tempestade. Amoroso caiu na água, o corpo boiando entre as pedras, o sangue tingindo o riacho de vermelho. E então o inferno começou. Maria Bonita se levantou ao ouvir o primeiro disparo. Planta de Godoy a viu se levantar da rede. Não hesitou. 2 tiros certeiros em sequência, um na cintura, outro nas costas. Ela caiu de bruços na terra, as mãos ainda tentando alcançar a carabina que estava pendurada na árvore. Lampião, ao lado da mulher, tentou se erguer. Pegou o rifle, mas antes que pudesse mirar, foi quando o tenente Honorato o avistou de cima da serra. 3 tiros, peito, pescoço, rosto. O rei do cangaço tombou aos pés de Maria Bonita, o sangue dos dois se misturando na terra seca da caatinga. Enedina, uma das outras mulheres, tentou correr em direção à mata. Um tiro certeiro na cabeça derrubou antes de dar 5 passos. Luiz Pedro levantou gritando e foi alvejado no peito. Quinta-feira tentou atirar de volta e levou uma rajada de metralhadora. Juriti correu pelo riacho e foi atingido nas costas. O tiroteio foi ensurdecedor, 50 armas disparando ao mesmo tempo. Parecia que o céu estava desabando sobre a grota. A fumaça das armas cobria tudo, o cheiro de pólvora misturado com sangue, os gritos dos cangaceiros, os comandos dos tenentes, o caos da guerra. 15 minutos foi quanto durou o massacre. Quando o último tiro foi disparado e a fumaça começou a se dissipar, 11 cangaceiros jaziam mortos. Do lado da volante, apenas um soldado havia caído. Adrião Pedro de Souza, atingido por uma bala perdida no meio da confusão.
João Bezerra caminhou até o corpo de Lampião, olhou para o rosto desburacado pelas balas, chutou o corpo para ter certeza que estava morto e sorriu. A obsessão havia terminado. O rei estava morto. A lenda destruída. Dulce acordou com o som de um trovão. Mas não era trovão. Era o primeiro tiro, rasgando o silêncio da madrugada. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, antes que seus olhos se acostumassem com a luz fraca da alvorada, a grota inteira explodiu em fogo e chumbo. Parecia chuva de bala, meu filho. Parecia chuva que não tinha fim. Décadas depois, a voz de Dulce ainda tremia ao contar. A gente não sabia para onde correr. Era bala de todo lado, de cima, de baixo, dos lados. A terra levantava pó cada vez que uma bala acertava o chão. As árvores explodiam, as pedras rachavam. Dulce viu Maria Bonita cair. Viu o corpo da mulher que tinha se tornado sua amiga tombar com um saco vazio. Viu Lampião tentar se levantar e ser derrubado por uma sequência de tiros que pareciam não ter fim. Viu Enedina tentar fugir e ser abatida no meio da corrida. O instinto de sobrevivência gritou mais alto que o medo, mais alto que a lealdade, mais alto que qualquer outra coisa. Ela correu. Fui caindo, levantando, correndo. Fui caindo, levantando, correndo. Repeti essa frase como um mantra durante toda a entrevista que deu anos depois. Era como se o corpo dela tivesse memorizado aquele movimento desesperado. Cair com o impacto das balas próximas, levantar antes que a próxima viesse, correr até as pernas não aguentarem mais. Sila, outra cangaceira, correu em direção à posta. Conseguiu alcançar a mata fechada antes que as balas alcançassem. Atrás dela, Balão e Juriti, dois cangaceiros experientes, também tentava escapar. Juriti foi atingido nas costas, mas não morreu na hora não. Arrastou-se pela caatinga, sangrando, deixando um rastro vermelho pelas folhas secas, até encontrar abrigo numa grota menor, quilômetros adiante. Os sobreviventes se dispersaram pela caatinga como animais feridos. Não havia plano, não havia coordenação, não havia ordem de retirada, era cada um por si. Alguns correram rio acima, se escondendo nas águas rasas. Outros desceram serra abaixo, deslizando entre as pedras. Alguns se esconderam em tocas de pedra, outros se camuflaram na vegetação espessa. Dias depois, alguns conseguiram se reencontrar na fazenda Cuiabá, um coito seguro a muitas léguas de distância. Estavam desnutridos, feridos e em estado de choque profundo. Dulce chegou com os pés em carne viva de tanto correr descalça pela caatinga. Sila tinha perdido metade do cabelo num galho de mandacaru durante a fuga desesperada. Juriti mal conseguia falar. A bala ainda alojada no ombro, a febre da infecção começando a subir. Contaram uns aos outros o que haviam visto. Montara aos pedaços o quebra-cabeça do massacre. Cada um tinha uma versão ligeiramente diferente, mas todas convergiam para a mesma conclusão horrível. Lampião estava morto, Maria Bonita estava morta, o bando havia sido massacrado. Juriti, com a voz rouca e os olhos fundos de febre, disse: acabou, o cangaço acabou. Mas Dulce balançou a cabeça devagar. Não, Curisco ainda está vivo e ele não vai deixar barato. Ele vai cobrar cada gota de sangue. E ela estava certa. O silêncio após os 15 minutos de tiroteio foi quebrado por algo ainda mais perturbador. O som de facões cortando carne e osso. Um som que fazia até os soldados mais experientes desviarem o olhar. João Bezerra deu a ordem com frieza militar. Decapitem todos, quero as cabeças como prova. Não era apenas sobre matar, era sobre humilhar, sobre transformar seres humanos em troféus de guerra, sobre mostrar ao sertão inteiro que desafiar o governo tinha um preço. E esse preço seria pago mesmo após a morte, mesmo quando a alma já tinha partido.
Os soldados obedeceram, ainda que alguns com o estômago embrulhado. Um por um, os 11 corpos foram decapitados ali mesmo, na grota ensanguentada. Lampião, Maria Bonita, Enedina, Luiz Pedro, Quinta-feira, Amoroso, Alcino, Mergulhão, Elétrico, Marcela, Caixa de Fósforo, 11 cabeças cortadas, 11 rostos que ainda olhavam para o nada com expressões congeladas de terror e dor. As cabeças foram colocadas dentro de sacos de estopa. O sangue escorria pelos buracos do tecido grosso, pingando no chão, formando trilhas vermelhas pela caatinga. Os soldados saquearam tudo que os cangaceiros possuíam: anéis de ouro, dinheiro escondido nos bornais, armas gravadas, punhais com cabo de prata, bornais bordados pelas mulheres. Tudo foi levado como espólio de guerra. A primeira parada foi Piranhas, pequena cidade às margens do São Francisco. As cabeças foram expostas na escadaria da prefeitura como uma macabra feira de horrores. A população inteira foi convocada para ver. Homens, mulheres, crianças, todos desfilaram diante dos restos mortais do rei do cangaço e seu bando. Alguns choravam em silêncio, outros cuspiram nos sacos ensanguentados. Muitos apenas olharam em silêncio pesado, tentando processar a brutalidade daquilo que estavam vendo. Fotógrafos registraram tudo. As imagens percorreram o Brasil inteiro. Jornais estamparam as fotos nas capas: o rei está morto, fim do cangaço, governo vence Lampião. As manchetes eram sensacionalistas, triunfantes. Políticos fizeram discursos inflamados sobre a vitória da ordem contra o caos, da civilização contra a barbárie. De Piranhas, as cabeças foram enviadas para Maceió, capital de Alagoas. Lá foram novamente expostas em praça pública. Depois seguiram para Salvador, Bahia. No Instituto Nina Rodrigues, médicos legistas examinaram. Mediram crânios, tiraram moldes de gesso, tentaram aplicar teorias pseudocientíficas da época para provar que cangaceiros eram criminosos natos, com deformidades físicas que explicavam sua vida fora da lei. Era ciência ao serviço da propaganda política. As cabeças, então, foram conservadas em formol e armazenadas no Instituto. Ficaram lá por 31 anos. 31 anos em vidros, expostas como peças de museu. Só em 1969, após pressão de familiares e de setores da sociedade que considerava aquilo uma barbárie, os restos mortais foram finalmente sepultados. Mas o desrespeito não terminou nem com o enterro. Até hoje há quem questione se as cabeças eram realmente de Lampião e Maria Bonita. Há quem diga que foram trocadas. Há quem jure que Lampião sobreviveu e morreu anos depois, velho e em paz, num canto escondido do sertão. Lendas, sempre lendas, porque no sertão nem a morte é capaz de matar os mitos. Do outro lado do São Francisco, Corisco ouvia os tiros. Cada disparo ecoava como um sino dobrando por um funeral. Ele sabia o que aquilo significava. Tentou atravessar o rio, mas as águas estavam altas demais pela época do inverno. A correnteza forte demais e a volante alerta demais. Ao lado dele, Dadá, sua mulher, sua companheira de cangaço, segurou seu braço com força. Não adianta. Se você atravessar agora, vai morrer também. Já era! Corisco caiu de joelhos na margem lamaceta do rio. Não de dor física, mas de uma dor que não tinha nome. O compadre estava morto. Lampião, o homem que o havia iniciado no cangaço, que o havia ensinado a atirar, a sobreviver, a ser rei do sertão, morto, decapitado, exposto como um animal abatido. Dadá, com os olhos cheios de lágrimas que ela se recusava a deixar cair, disse a frase que selaria o destino dos próximos meses. Se vocês são homens, tem que vingar. Tem que fazer o sertão inteiro saber o preço de trair o cangaço. E Corisco jurou. Ali, às margens do São Francisco, com o som distante dos tiros ainda ecoando na memória, com a fumaça subindo do outro lado do rio, ele jurou sobre tudo o que era sagrado que o sangue de Lampião seria vingado.
que cada gota derramada na grota do Angico seria paga com rios de sangue, que o sertão inteiro saberia que matar Lampião não havia matado o cangaço. Mas isso é história para outro dia, porque no cangaço a morte nunca é o fim, é apenas o começo de uma nova lenda.